retrasada terminamos uma série falando sobre prioridades. Isso foi algo extraordinário na nossa vida. Deus falou profundamente conosco na série Prioridades. No culto de domingo passado nós tivemos a noite de batismo, né, e a noite de celebração, de ceia, de receber novos membros. Foi uma noite memorável. Se você não pôde vir ou não assistiu, aconselho você a assistir o link da transmissão do culto passado. Foi céu na terra, foi algo sobrenatural nesse lugar. Todo culto, ou todo momento onde alguém está nascendo de novo, nascendo nas águas, é algo extraordinário, é um momento único, amém? Eu te aconselho a assistir. E como nós estamos no mês de férias, temos algumas famílias viajando, eu decidi que nesse mês de férias nós não vamos fazer série, vamos seguir normal, ministrando, e nós voltamos com séries de mensagem em agosto. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nesse final de semana e eu preciso compartilhar com você. Diga assim comigo: o Senhor do tempo. Diga bem forte: o Senhor do tempo. Esse é o título da mensagem de hoje, o Senhor do tempo. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tenho certeza que você já leu, mas tenho certeza também que Deus vai trazer uma perspectiva nova, um olhar novo para mim e para você sobre esse texto. O Senhor do tempo, Eclesiastes capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Quem vai ler no telão diz aleluia. Aleluia. Diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Versículo 11, eu finalizo aqui. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação e de discernimento nessa noite, em nome de Jesus. Diga mais uma vez comigo: o Senhor do tempo. Bom, como você já viu, nós vamos falar sobre o tempo, e eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você que é óbvia diante de um texto como esse: como você tem administrado o seu tempo? Como você tem gerido o seu tempo? Como você tem governado aquilo que é importante para você? Deixa eu liberar aqui uma palavra sobre você. Imagina que amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, alguém vai fazer um Pix de 100 mil reais na sua conta. Oxe, estava todo mundo quietinho, o que aconteceu? Ué, foi só falar dos 100 mil na conta, irmão? Já começou aleluia, glória a Deus, já vi cadeira voando. 100 mil reais na conta é bom, sim ou não? Não, seja sincero aí, no Pix, caindo assim, você acorda de manhã, plim, você vai olhar, 100 mil, irmão, limpinho assim, caído, é bênção, sim ou não? Você recebe aí ou não, vaso? Mas vamos deixar isso melhor? Vamos dizer que fosse R$1 milhão. O que você faria, vaso?
Pensa aí, 1 milhão na conta, caindo, plim, faz o quê? Vamos melhorar, porque assim, olha como é que a gente fala assim, ó, 5 reais, não tem peso, né? 5 reais, vamos supor que cairia, e para quem tem fé, que vai cair, 5 milhões de reais na sua conta amanhã. Você ficaria feliz ou triste? Não, fala a verdade, irmão. É 5 milhões, vaso. Imagina, é tanto zero que acho que você nunca viu, tanto zero na sua vida. Quanto zero tem 5 milhões? Me ajuda aí. Quanto? 6. Estão dizendo aí que é 6, eu não vou nem arriscar, vou só replicar. 6 zeros, você nunca viu tanto zero junto. Você fica, como você acordaria? Imagina, você sentou para tomar um café, você olha o celular, está lá a mensagem do banco. Você ficaria feliz ou triste? Ô gente, me responde aí, vaso. Pessoal de lá, feliz ou triste? Feliz? Pastor Antônio só... O que é isso, pastor Antônio? É feliz ou triste? Mais ou menos. Pessoal daqui, feliz ou triste? 5 milhões. Acordaria? Você mandaria mensagem para alguém? Você ficaria feliz? Você daria uns pulos lá na sua casa sozinho? Sim ou não? Você ficaria doidão assim? 5 milhões e tal. Aí você pegava, ligava no banco, está errado isso aqui, vou ligar no banco. O gerente fala assim, não, está certo, confere aí seu nome, seu CPF, pode olhar, é 5 milhões para você. Você daria glória a Deus, sim ou não? Você daria pelo menos uns 5 pulinhos de alegria, sim ou não? Mas daí o gerente falaria assim para você, só tem uma condição. Você tem que usar os 5 milhões todo hoje. Segunda-feira, tudo você tem que usar hoje. Alguém pergunta para mim, por quê, pastor? Porque na terça-feira você vai morrer. O gerente fala assim, ó, é tudo seu, 5 milhões. Pode usar à vontade. Mas na terça-feira você roda. Terça-feira você vai ver, você vai encontrar a vovó na terça-feira. Não tem jeito, você vai morrer. Só que ele fala assim para você, tem uma situação apenas. Se você não quiser os 5 milhões, você pode viver na terça-feira normalmente, continuar vivendo. O que você preferiria? Os 5 milhões na segunda e viver loucamente até o dia acabar e terça-feira bater as botas, ou se você preferia acordar todos os dias pela manhã? O que você prefere? Me ajuda, gente, o que você prefere? Acordar todo dia? Vamos pedir para levantar a mão, que eu acho que fica mais fácil. Quem prefere acordar todo dia, levanta a mão, chacoalha assim para ficar bem bonitinho, para Jesus ver que você não quer ir embora antes da hora, levanta a mão, chacoalha, não vacila nessa hora não, vaso. Você não levantar a mão, Deus fala assim, o quê? Vem. Olha aqui para mim. Então você está me dizendo que acordar todo dia pela manhã vale mais do que 5 milhões de reais? Sim? Então por que você acorda triste? Então por que você acorda reclamando da vida? Então por que você acorda falando que, ai meu Deus, mais um dia, o que eu vou fazer? Cheio de problema. Você acabou de dizer que prefere acordar do que ter 5 milhões de reais na conta, irmão. Ou seja, para você acordar vale mais do que 5 milhões. Se você ficaria feliz com 5 milhões, por que você não fica feliz todo dia que acorda? Por que você não acorda para viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para você? Por que você não acorda decidido a aproveitar com toda a clareza o tempo que Deus te deu? Porque para você ele é mais valioso do que 5 milhões de reais. Você acabou de dizer. Nós acabamos de entender que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Qual é a moeda mais valiosa do mundo? Dólar, euro, qual que é a moeda do Japão? Qual que é, Roberto? Iene. O iene, qual é a moeda mais valiosa do mundo? Qual é aquela outra moeda virtual? Libra, euro, moeda virtual, aquela. Bitcoin, vale sei lá quantos $1.000. Não, a moeda mais valiosa do mundo é o tempo que você tem. E você precisa aplicá-lo com sabedoria. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo está passando. O tempo, olha para quem está do teu lado e fala assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. O tempo está passando. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. O tempo é a moeda mais democrática do mundo. Preste atenção nisso. O tempo é a moeda mais democrática do mundo. Deus poderia ter dado muito dinheiro para você, sim ou não? Mas Deus decidiu dar tempo. E a democracia do tempo é
que Deus dá as mesmas 24 horas para todos. Ninguém aqui tem o dia com 25 horas, o outro com 22. Para todos nós o tempo do dia é de 24 horas. Sabe qual é a diferença? Nós colocamos e investimos o nosso tempo naquilo que nós desejamos. A pessoa investe o tempo, Deus poderia dar dinheiro, mas não, Deus dá tempo. E essa pessoa investe tempo no trabalho e logo essa pessoa prospera. Deus poderia ter dado dinheiro, não, mas Deus dá tempo e essa pessoa investe esse tempo em boas amizades. E logo a Bíblia vai dizer que existem amigos mais chegados que irmão. O tempo é a moeda mais democrática que existe, porque Deus te dá o mesmo tempo que Ele dá para todos, todos os dias. E você investe da maneira que você desejar. Agora a grande pergunta é, de que maneira você tem investido o seu tempo? Ou aonde você tem investido o tempo que Deus tem te dado? Quem está entendendo diz amém. Deus te dá tempo e você investe em conhecimento, logo você se torna uma pessoa sábia, inteligente. É você que investe a moeda que Deus te deu em troca daquilo que você quer. Quem está me entendendo diz aleluia. Porém alguns preferem investir o tempo no TikTok, irmão, e eu não sei o que vai virar. Ai, pastor, não, mas é porque eu quero ser um TikToker. Não, irmão, quem faz conteúdo para TikTok, ele vai lá, faz conteúdo e vaza fora da rede. Ele não fica lá consumindo o que existe lá dentro. Quem está entendendo? Então você precisa definir aonde você vai investir o tempo que Deus te deu. Quem está me entendendo diz aleluia. Eclesiastes foi escrito por Salomão e retrata a vida frustrada de um homem que investiu mal o seu tempo. O primeiro livro, Salomão escreveu 3. O primeiro livro de Salomão é Cantares, Cantares de Salomão. E Salomão escreve Cantares no auge da sua juventude, com os hormônios à flor da pele, com toda aquela intensidade da juventude, não tem, que nós conhecemos, sim ou não? É que o jovem é intenso e tal. E Salomão vai escrever Cantares, e ele começa a escrever Cantares no auge da sua juventude, dizendo assim: beija-me com os beijos da sua boca. Porque ele está vivendo uma intensidade de amor. Ele ainda é solteiro e ele quer viver com intensidade tudo aquilo que a vida tem para lhe oferecer. Salomão cresce, amadurece, se torna rei e escreve o segundo livro, chamado Provérbios. Quem já leu Provérbios, chacoalha a mão aí. Se você não leu, leia. O segundo livro de Salomão é Provérbios. E aqui ele vai falar de muitas coisas. Entre elas ele diz: cuidado com as mulheres que você encontra por aí. Você já começa a ver a diferença? No primeiro livro ele já está doidão, loucão, querendo encontrar o amor da vida dele. No livro de Provérbios agora ele fala assim: vai com calma, vai devagar, porque senão você vai quebrar a cara. Porque a maturidade faz isso, a sabedoria faz isso, a sabedoria nos faz andar com prudência. Quem está me entendendo diz amém. Ele escreve provérbios populares dos hebreus, fala da sua visão amadurecida da vida, um livro extraordinário, Provérbios de Salomão. Se você não leu, leia. E aí Salomão vai para o terceiro livro, Eclesiastes, e ele começa assim. Lembra como é que começa o primeiro livro? Beija-me com os beijos da sua boca. O auge da juventude, quero pegar todo mundo, estou loucão. Quando ele vai depois ele passa por Provérbios, já é uma visão amadurecida, uma visão de sabedoria. Quando ele chega no final da vida, na velhice, ele escreve talvez o livro mais triste, mais rabugento que você vai ler na Bíblia, Eclesiastes. E olha a diferença como ele começa o livro de Eclesiastes. Ele começa assim, ó, Eclesiastes 1. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, a nossa visão e perspectiva da vida vai mudando, conforme as coisas vão se passando pelos nossos olhos. Mas quando Salomão escreve Eclesiastes, ele escreve de uma perspectiva de alguém que aproveitou muito mal os seus dias e o seu tempo. Quem está comigo ainda aí diz amém. Salomão começa o seu reinado com 20 anos. Quantos anos? Salomão é filho de Betseba. O primeiro filho de Betseba com Davi, o menino morre.
Deus dá uma segunda chance, a graça o visita, e eles então têm um segundo filho chamado Salomão. Salomão começa seu reinado com 20 anos, reina por 40 anos. Deus aparece a Salomão quando ele era muito jovem, e pergunta para Salomão: o que você quer? Pede-me o que você quer, que eu vou te dar. A Bíblia diz que Salomão pede sabedoria. Irmão, quem é jovem que pede sabedoria? A gente pede para resolver um problema, a gente pede dinheiro. Ele sabia que ele iria reinar, ele poderia pedir a morte dos inimigos, mas ele pede sabedoria. E Deus vai dizer assim: ó, já que você pediu sabedoria, não me pediu a morte dos inimigos, não me pediu riqueza, glória e honra, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar 3 vezes mais riquezas do que qualquer pessoa que pisar na terra poderá ter um dia. E Deus libera isso sobre a vida de Salomão. Salomão foi tão sábio que entendeu que existem coisas que não se vence com guerra, se vence fazendo alianças. Quem ainda está comigo diz amém. E aqui começa a perdição de Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão se casa com 700 mulheres. Quantas mulheres? Se não bastasse as 700 mulheres, ele ainda pega mais 300 concubinas. Quantos no total? 1000. Só os homens aí, diga 1000. Eu sei que você homem está olhando e falando assim: Salomão com 1000 mulheres. Eu sei que você está com dó de Salomão, pode falar, eu sei que você está. Eu sei que você pensa assim: pastor, eu tenho só uma. E olha, tem dia. Voltemos para a palavra, aleluia. Revelação do céu. 1000 mulheres, pastor, da onde Salomão conseguiu casar com 700 princesas? Tinha 700 princesas no reino? Claro que não. Mas Salomão entendeu com a sua sabedoria que existem guerras que você não se vence em batalhas, existem guerras que você vence fazendo aliança. E o que Salomão fazia? Ele ia lá, casava com a princesa de uma nação, filha de um rei, princesa de uma nação, e logo ele fazia uma aliança com aquela nação, e casou com outra, e casou com outra, e casou com outra. Ele casou no total com 700 princesas, fazendo assim 700 alianças com outras nações. E sabe qual foi o resultado disso? Salomão, em sua busca por poder e riqueza e fama, faz alianças com outras nações, casando com princesas, e tomando por Deus os deuses delas, e faz do templo do Senhor, Salomão que havia construído o templo do Senhor, ele faz do templo do Senhor um templo de deuses, um lugar de sacrifícios e adoração a outros deuses, porque na ânsia de ser o homem mais sábio, mais poderoso, mais rico, ele fez alianças que não deveria ter feito. Ele investiu o seu tempo naquilo que ele não deveria ter investido. Quem está me entendendo diz amém. Depois que Salomão vive tudo isso, lá no final do livro de Eclesiastes, olha só o que ele vai dizer. Eclesiastes 12:13, presta atenção. Ele vai dizer assim, ó: agora que se disse tudo, eis aqui o resumo, eis aqui a conclusão dos fatos. E olha o que ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está. Você queria saber da conclusão de um homem que viveu tudo que Salomão viveu e teve tudo que Salomão teve? Imagina um cara que foi o cara mais rico, mais sábio, um cara que foi o cara de todos os momentos. Ele fala assim, ó: eu vou falar para você qual é a conclusão de tudo, baseado em tudo aquilo que eu vivi, eu vou dizer para você a conclusão. Quem gostaria de saber a conclusão do que Salomão, o homem mais sábio, chegou? Olha o que ele diz: agora que já se ouviu tudo, eis aqui a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Um homem que viveu tudo o que talvez a maioria de nós gostaríamos de viver, chega no final da vida amargurado, cansado, vendo que investiu o seu tempo em coisas erradas. Ele diz assim: olha, o resumo de tudo é: tema o Senhor e obedeça aos seus mandamentos. Ele fala: o resumo da vida é isso, temer a Deus e seguir os mandamentos. Quem está me entendendo diz amém. E se há um tempo determinado para cada coisa, Salomão começa Eclesiastes dizendo isso: há um tempo determinado para todas as coisas. Se há um tempo determinado para todas as coisas, então Deus é o Senhor do tempo.
Se há um tempo determinado para todas as coisas, logo nós entendemos que Deus é o Senhor do tempo. Deus não se limita ao tempo. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Você consegue imaginar quanto tempo dura a eternidade? Quanto tempo dura a eternidade? A eternidade não tem fim. Mas presta atenção, ela não tem fim, mas isso não significa que ela teve um começo. E quem que estava lá no começo da eternidade? A Bíblia vai dizer que Deus é o Pai da eternidade. Deus não está preso ao tempo que eu e você estamos vivendo. Ele está acima disso tudo. E é por isso que Ele pode ser o Senhor do tempo. Quem está me entendendo ainda diz amém. Deus é atemporal. E a Bíblia vai citar duas palavras para definir o tempo. Cronos, diga comigo, Cronos. Bem forte, Cronos. E Kairos. Kairos. Cronos fala de cronômetro, de cronologia. É o tempo que nós vivemos, o tempo que nós estamos presos. Tem a ver com cronômetro, com cronologia. É o tempo físico, é o relógio. Kairos é usado para traduzir o tempo de Deus. Aí já não é mais relógio. O tempo de Deus, irmão, não se limita ao relógio. Isso significa que Deus não trabalha no seu tempo, na sua hora, na sua necessidade. Deus trabalha e age no tempo dele, porque Ele está acima do tempo. Nós estamos presos ao tempo. Certa vez, a Bíblia diz que vem alguém e fala assim: mestre, vá visitar Lázaro, porque o seu amigo, a quem você ama, está terrivelmente enfermo. A Bíblia diz que Jesus demora 4 dias para ir. Quantos dias? 4. E aí quando ele chega, Marta e Maria vêm: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas não entendiam que Jesus não operava apenas no Cronos, apenas no tempo delas. Jesus operava no Kairos. Jesus operava dentro do tempo de Deus. E Ele acessava o Cronos, que é o tempo humano, para fazer com que o tempo de Deus se estabelecesse na vida de Lázaro. Por isso Ele pôde chamar Lázaro: Lázaro, vem para fora. E mesmo após 4 dias morto, a Bíblia diz que Lázaro ouviu a voz daquele que é Senhor do tempo. E eu não sei qual é a sua motivação aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está me ouvindo aí na sua casa, ou aonde quer que você esteja, que Jesus é o Senhor do tempo, e Ele entra no seu tempo, Ele entra na sua história, Ele entra na sua hora, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quem está entendendo isso, diz aleluia. Deus até pode entrar no Cronos, mas Ele não se limita a Ele. Deus até pode entrar no nosso tempo, mas Ele não está limitado a Ele. Deus opera no Kairos, no tempo de Deus. Olha para o seu irmão, dá uma chacoalhada no vaso aí e fala assim: é o tempo de Deus, vaso. Fala assim: para de ser teimoso. Fala assim: para de insistir. Porque não é no seu tempo, não é na sua hora, não é na sua vontade, é no tempo de Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E como cada culto, às vezes a gente traz às vezes uma piada, alguma coisa diferente, hoje eu quero trazer uma poesia, porque hoje eu estou poeta. Vou até tomar uma água. Quem quer ouvir uma poesia? Quem não quer, vai ter que ouvir, que você está aqui, tem que ouvir, não tem como. Poesia: o valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou no final do ano. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte ao casal apaixonado que está esperando o momento para o encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte para a pessoa que perdeu o avião. Alguém já perdeu o avião aí? Eu já perdi um bocado de avião, irmão, tribulação. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Foi por um segundo. Foi apenas por um segundo. Para entender o valor de um milésimo, pergunte ao atleta
que treinou e se preparou por 5 anos e deu o máximo de si, mas quando chegou na Olimpíadas, ele só conseguiu o 3º lugar, por milésimos de segundo. E a grande questão aqui fica no que você tem investido o seu tempo. Dá uma chacoalhada nesse vaso aí, até ele ficar com alegria com você, e fala assim: aonde você está investindo o seu tempo? Nós reclamamos que não temos tempo, mas a verdade é que Deus dá as mesmas 24 horas para todos nós. O texto que nós lemos em Eclesiastes diz: há um tempo preparado para todo propósito debaixo do céu. Não está faltando tempo, talvez esteja faltando propósito. Mas tempo todos temos. Porque às vezes reclamamos que não temos tempo, não temos tempo, não temos tempo. Não, Deus dá as mesmas 24 horas para todos. Não falta tempo, falta propósito. Porque Eclesiastes vai dizer: há um tempo determinado, não é sugerido, é determinado para todo propósito debaixo do céu. Se não está tendo tempo, é porque você está fazendo demais aquilo que Deus não te mandou fazer, e deixando de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Há um tempo determinado para tudo. Tempo é vida, sim ou não? Você acabou de dizer que prefere 5 milhões do que não acordar no outro dia. Isso significa que você valoriza mais a vida do que o recurso que está no banco. Tempo é vida. Paulo vai dizer em Efésios 5,15: portanto vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Você precisa entender 2 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? 2 coisas nesse texto. Primeiro, você não é vítima. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso bem grandão, fala assim: você não é vítima. Não importa o que aconteça, não importa o que você está vivendo, você não é vítima. Todos uma hora vão passar alguma coisa relacionada àquilo que você está passando, porque existe o tempo de se alegrar, mas também existe o tempo de chorar. Você não é vítima. Levanta essa cabeça, estufa esse peito. Você não é uma vítima. Porque tem gente que está passando um ciclo, né, ruim. Ai meu Deus, Jesus não gosta de mim, Jesus não liga para mim, eu vou morrer, ai eu vou morrer. Vai nada, levanta, bora. Não vai, irmão. Há um tempo determinado, há o tempo de choro, há o tempo de lamento, mas também há o tempo de festa. Então entenda, você não é uma vítima. Eu sou o que então, pastor? Você só está vivendo debaixo do céu. E debaixo do céu, irmão, o tempo de Deus é cíclico. Debaixo do céu, o tempo de Deus se cronometra, não com relógio. Debaixo do céu, o tempo de Deus é contado como estações, como ciclos. Quem está entendendo isso? Existe o tempo de chorar, mas também vai vir o tempo de rir. Primeiro que você precisa entender: você não é uma vítima. Independente do tempo que você esteja vivendo, independente das dificuldades e problemas que você está enfrentando, todos vão passar pelo mesmo tempo que você. Quem está entendendo diz aleluia. E a segunda coisa que você precisa entender: o tempo que você está vivendo, você precisa entender. A segunda coisa é: você precisa discernir qual é o tempo que você está vivendo. Primeira coisa que você tem que entender: você não é uma vítima. Ai, pastor, lá no meu serviço está todo mundo me perseguindo. Ai, é porque eu sou iluminado, é porque as minhas asinhas de anjo já estão batendo para fora voando. Não, irmão, não é nada disso. É só um tempo, é só um ciclo acontecendo. Não tem auréola na sua cabeça, tem nada disso. Pode parar com essa conversa fiada. Para com essa bobagem. É um ciclo. Daqui a um pouco vai vir um ciclo de paz. Daqui a um pouco vem um ciclo de reconhecimento. Daqui a um pouco vem um ciclo de bonança. Daqui a um pouco vem um ciclo de prosperidade. Porque existe o tempo de ganhar, mas também existe o tempo de perder. Quem está me entendendo diz aleluia. O texto diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso não é apenas para pessoas, mas todos os que um dia nasceram vão morrer. Mas isso não é apenas para pessoas
mas também para coisas, projetos, porque projetos nascem, mas chega um momento que projetos precisam ser fechados. Porque existe o tempo de nascer, mas também existe o tempo de morrer. Existe o tempo de plantar e também existe o tempo de colher aquilo que se plantou. Presta atenção, não é um tempo só de plantar. Não, irmão, tem o tempo de plantio, mas também haverá o tempo de colheita. Olha para esse vaso que está do seu lado e fala assim: existe o tempo de plantar, mas também existe o tempo de colher, irmão. E só planta quem tem fé, irmão. Você sabia que não existe ateu no agro? Não existe ateu no agro. Sabe por quê, irmão? Porque para o camarada pegar uma semente e enfiar debaixo da terra, pegar tudo que ele tem, pegar milhões e milhões e milhões e enfiar debaixo da terra e falar assim: agora tem que chover. Ele controla o tempo, ele sabe que hora vai chover ou não? Ele não sabe, irmão. Então, isso exige o que dele? Fé. Ele tem que colocar, ele tem que plantar. Por isso o texto vai dizer que aqueles que vêm chorando, plantando as suas sementes, voltarão com alegria e júbilo, com os seus feixes no braço. Porque aquele que planta, é claro, é óbvio que um dia irá colher. Existe o tempo de plantar, mas também existe o tempo de colher. Existe o tempo de matar, eita glória, e o tempo de curar. Aí nós falamos assim: Salomão, beleza, escrever isso, ele vivia em guerra, e quando ia para a guerra fazia o que naquele tempo, irmão? Matava. Aí como é que nós aplicamos isso hoje aqui no dia a dia? Pastor, será que eu tenho que matar? Eu sei que você não vai fazer isso, amém? Mas eu sei que você já teve vontade, em algum momento da vida, né? Você olhou e falou assim: rapaz, eu mato esse miséria. Não vou fazer. Existe o tempo de matar. Matar o que, irmão? Como que a gente aplica isso na nossa vida hoje? Existem coisas na sua vida que é só você que decide matar. O orgulho que te cerca, é só você que decide matar. O vício que te aprisiona, é só você que pode matá-lo. O orgulho, a soberba, a avareza, a arrogância, precisa morrer. E ninguém pode matar isso dentro de você. É somente você que tem o poder de matar. Olha para o irmão e fala assim: está na hora de matar o vaso. Mas a Bíblia também diz que há tempo de curar. Diga comigo: tempo de curar. Porque às vezes a gente vai se ferindo na caminhada. E a gente fica tão ferido, que a gente chega a quase morrer. A gente desacredita de pessoas, a gente desacredita de igreja, a gente desacredita do ser humano como um todo. E a gente precisa de um tempo de cura. Mas às vezes a gente está tão acostumado com aquela palavra: não, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ir para onde Deus te mandou, você tem que ir. Não, irmão. Existe o tempo que você para ser curado. E às vezes nós não queremos parar para ser curado. Sabe o que acontece? Deus precisa parar você. Olha para o irmão do lado, dá um sorriso Colgate e fala assim: se você não parar para ser curado, o próprio Deus te pega com carinho e te traz para um tempo de cura. E nesse tempo de cura, irmão, não é um tempo onde você vai: eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou, e eu vou enfrentar o jeito. Não, nesse tempo de cura, irmão, você para e você se deixa ser ministrado pelo Senhor para ser curado. Quem está entendendo diz amém. Tempo de derrubar e tempo de construir. Por que tem que primeiro derrubar para depois construir? Olha o que ele diz: tempo de derrubar e tempo de construir. Porque não dá para construir algo novo em cima de escombros velhos. Existem coisas que precisam ser derrubadas, existem coisas que precisam ser destruídas. Existe talvez uma religiosidade, existe talvez uma ideia, uma visão de Deus distorcida, que nós precisamos derrubá-la, destruí-la, para construir algo genuíno e verdadeiro. Quem está me entendendo diz amém. Porque é impossível você construir algo novo em cima de escombros velhos. E isso é algo complicado, sabe por quê, irmão? Porque às vezes
Deus nos tira de algum lugar e nos tira de alguma igreja e nos leva e nos move. E às vezes a gente chega num lugar novo e a gente quer estabelecer as mesmas coisas que a gente vivia lá. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Quando Deus te coloca em um lugar novo, você precisa formatar a cabeça. Você precisa dar como é que fala para zerar tudo? Um reset, obrigado. Dá um chacoalhado, fala assim, dá um reset aí, vaso. Por quê? Porque você está num lugar novo. Se fosse para viver as mesmas coisas, Deus te deixava lá e não te trazia para cá. Não tem como viver algo novo com a cabeça olhando para o velho. Ai, pastor, mas foi bom. Não estou dizendo que foi ruim, mas passou. E se passou, você tem que abrir mão. Porque enquanto você não abre mão do velho, é impossível você desfrutar de um tempo novo da parte de Deus. Você precisa derrubar para você poder edificar, construir. Você não pode construir algo novo sobre escombros velhos. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tem coisas que precisamos rasgar, e rasgar dói, irmão. Rasgar relacionamentos, lugares, rasgar aquilo que ficou, e quando rasga fica feio. Mas deixa eu te dizer, da mesma maneira que tem tempo de rasgar, a Bíblia também diz que existe o tempo de costurar, e somente Jesus pode pegar os nossos pedaços e costurar algo novo, novamente, porque existe um tempo apropriado e determinado para todas as coisas, tempo de falar e tempo de ficar quieto. Muitos estão no tempo de calar, pois a melhor defesa é o silêncio, e nem tudo merece uma resposta sua. Dá uma chacoalhada nesse vaso aí, isso aí você precisa falar para ele. Fala assim, nem tudo merece uma resposta. Fala para ele assim, ó, tem coisa que é melhor ficar quieto. Sim ou não? Isso inclui, irmão, o relacionamento entre homem e mulher. Isso inclui às vezes o relacionamento lá no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu subordinado. Isso inclui relacionamentos, isso inclui tudo. Isso inclui rede social. Não, pastor, mas é porque eu tenho que dar minha opinião, porque eu tenho que falar o que eu penso. Nem todo mundo que fala o que pensa é sincero, irmão. Às vezes só é intrometido mesmo, porque ninguém perguntou a sua opinião, na maioria das vezes. E alguém tem que te falar. Você só está dando a sua opinião de graça lá, ninguém está querendo saber. Porque às vezes há tempo de calar. Fala para o irmão assim, fala assim, ó. Não é altão não, é baixinho assim. Porque existe o tempo de calar. Quem está entendendo diz amém. Tempo de guerra e tempo de viver em paz. E existe o tempo de guerra, irmão, igual eu falei agora há pouco, que parece que o mundo inteiro está contra você. Qualquer coisa que você faz parece dar errado, e aí já vem gente falando mal, e aí no seu trabalho se levanta contra você, na sua casa se levanta contra você, em tudo que você faz se levanta contra, e você parece, meu Deus do céu, parece que o mundo está contra mim. Nessas horas que algumas pessoas, elas preferem se posicionar como vítimas. Volto a dizer, você não é uma vítima. O tempo de guerra ele existe, é para todo mundo, irmão. Mas olha aqui para mim. É no tempo de guerra que Deus forja o nosso caráter. É no tempo de guerra que Deus nos ensina as maiores lições. É no tempo de guerra que nós crescemos e amadurecemos. É o tempo de guerra que nos torna hábeis para outras oportunidades e guerras que iremos enfrentar lá na frente. Existe o tempo de guerra, mas também existe o tempo de paz. Há dias de bonança, de refrigério. Há dias de paz. Não tem aquele dia que é o dia de paz? Sim ou não? Que você vai para algum lugar, ou que você fica em casa, você vai fazer o que você gosta, e você fica até meio desconfiado, gente, será que está tudo bem mesmo? Você já olha o telefone, será que ninguém me ligou reclamando? Será que não tem nenhum problema para estourar? O que está acontecendo? Meu Deus do céu, o coração já fica aflito. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe desfrutar do tempo e da estação que estamos vivendo. Se você está vivendo o tempo de paz, irmão, desfrute do tempo que você está vivendo. E pior que tem gente que até no tempo de paz arruma guerra, vaso. Ou vai ser guerreiro assim lá longe, né? Salomão está dizendo que precisamos aprender a viver cada estação, cada ciclo, cada fase, e extrair o melhor delas.
e desfrutar de cada momento. Salomão está dizendo que debaixo do céu tem todas essas fases, tem todos esses ciclos. Mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que alguém que era acima do céu decidiu vir e viver debaixo do céu cada estação e fase que existe aqui na terra. A Bíblia vai falar de um homem chamado Jesus, que decidiu, ele estava acima do céu, ele estava acima disso tudo, ele estava acima desses ciclos, dessas fases, ele estava acima de tudo, e a Bíblia diz que ele decidiu, por amor, vir e descer abaixo do céu, se tornando um homem. Filipenses 2 vai dizer isso, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se humilhou, e humilhado se tornou homem, e ele desceu e foi descendo até se tornar como um servo, como um escravo, e morrer a morte de cruz. Ele viveu e passou os mesmos ciclos que eu e você vivemos, e ele fez isso, sabe para quê, irmão? Para mostrar para mim e para você que nós podemos ser mais que vencedores, mesmo quando estamos enfrentando os ciclos ruins. Podemos ser mais que vencedores, mesmo quando estamos enfrentando ciclos de guerra. Podemos ser mais que vencedores, mesmo quando estamos enfrentando ciclos de choro. Podemos ser mais que vencedores, mesmo quando estamos enfrentando os piores ciclos da nossa vida. Ele vem para nos mostrar que é possível. Mas Jesus também, como homem, ele viveu todos esses ciclos. E eu encerro aqui. A Bíblia diz que Jesus nasceu. E Salomão diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. O louvor pode subir, por favor. Jesus nasceu e morreu. Não, mas ele não morreu por causa dele. A Bíblia vai dizer que ele morreu a nossa morte. A Bíblia vai dizer que ele morreu no meu e no seu lugar. Ele morreu a morte que era para nós morrermos. Mas a Bíblia vai dizer também que ele plantou e colheu, porque Salomão diz que existe o tempo de plantio, mas também existe o tempo da colheita. Ele plantou, foram 3 anos e meio pregando o Evangelho. Foram 3 anos e meio semeando e investido na vida de homens. Ele plantou. E quando Pedro prega depois da descida do Pentecostes, em Atos 2, a Bíblia diz que na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e aquela era o começo da colheita de uma grande geração de filhos. E deixa eu te dizer, eu e você fazemos parte dessa colheita que um dia Jesus plantou. Eu e você fazemos parte dessa semente que um dia Jesus plantou. E se há um tempo de chorar, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Chorou por Jerusalém. Chorou quando Lázaro morreu. Jesus também chorou. Mas a Bíblia também vai dizer que que existe tempo de rir, de cantar, de dançar. Jesus começou o seu ministério em um casamento, fazendo milagre em um casamento. E casamento é lugar de alegria. Então existe sim o tempo do choro, mas também existe o tempo da alegria, o tempo de júbilo, o tempo da festa, e Jesus viveu esse mesmo tempo. Ele morreu na festa da Páscoa, ele ressuscitou na festa das primícias, e ele deu o seu Espírito na festa dos Pentecostes. Ou seja, existe o tempo de festa, e no tempo de festa nós precisamos celebrar, porque existe um tempo de festa para todo aquele que se entrega para Jesus. Jesus viveu todas as fases e todos os ciclos de alguém que está debaixo do céu. Tem tempo de juntar e tempo de espalhar, e Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus estava juntando, porque existe um tempo de ajuntar, mas também existe o tempo de afastar. Existe o tempo de espalhar, e Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha para esse irmão e fala assim: Jesus estava espalhando você. Jesus estava dizendo para você ir e pregar por onde quer que você fosse. Eu e você estávamos sendo espalhados. Existe a hora de ganhar e a hora de perder, Salomão diz.
E Jesus viveu isso. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus também perdeu. Quando Judas decidiu deixar Jesus e ir embora, Jesus deixou ir. Porque existe o tempo de ganhar, mas também existe o tempo de perder. Tem hora de rasgar e hora de costurar. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, o seu corpo foi completamente rasgado. E a Bíblia diz que quando o corpo dele foi rasgado, ele entrega o Espírito a Deus. O véu do templo se rasga do alto a baixo. E quando esse véu se rasga, significava um novo tempo nascendo para mim e para você. Porque existe um tempo, uma estação e um ciclo para todos aqueles que estão debaixo do céu. Há tempo de costurar. Foi isso que ele fez com a sua morte. Nos costurou, nos conectou nele, fazendo de nós um corpo apenas para a glória de Deus. Fomos costurados, conectados, religados a Deus outra vez. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você.